E aí, com quantos Guattari se faz um Deleuze? É engraçado porque Deleuze falava de Guattari como de um intercessor. Está no texto sobre os intercessores, publicado em Conversações. Ele dizia que Guattari havia sido uma das pessoas mais importantes, não só do seu convívio social, pessoal, mas do seu convívio filosófico. Alguém cuja chegada, um amigo cuja chegada, havia alterado a forma como Deleuze escrevia e produzia conceitos. Deleuze mesmo reconhece que com a chegada de Guattari, ele passava de uma relação mais escolar com a filosofia, com a própria história da filosofia, a uma intensa e selvagem produção de conceitos, de uma relação meramente filosófica com as artes, com as ciências, com o político, para uma relação genuinamente transdisciplinar. Era o próprio Guattari quem dizia num texto chamado Os Fundamentos Ético-Políticos da Interdisciplinariedade: o encontro das disciplinas já não basta. Somos sempre tomados durante uma pesquisa autêntica por um processo construtivista. E é isso que fazia com que ele defendesse um direito universal à pesquisa. Um direito que tornasse possível criar um verdadeiro polo cognitivo de singularização dos povos e um aprofundamento da relação entre saberes e democracia. E, no entanto, existe um lugar comum, que já foi inclusive reconhecido pelo teórico da comunicação e filósofo canadense Gary Janosco. Esse lugar comum, próprio dos Deleuze Studies, daqueles que estudam o Deleuze, lega Guattari a uma posição secundária, uma posição obscura, como se Guattari tivesse que permanecer necessariamente na sombra, na periferia de Deleuze, o grande e escolar filósofo. É claro que Deleuze é uma grande estrela, né? Uma vedete, com seu casaco, seu chapéu, suas unhas compridas, como dizia um dos seus críticos mais ferozes, Michel de Cresol, a quem Deleuze escreve, inclusive, a divertidíssima carta a um crítico severo. Mas quem foi Guattari? Quem é esse cara que aparece depois de Deleuze e, depois do e? Guattari foi um filósofo, foi um psicanalista francês, foi um militante ativista político ligado ao Maio de 68 e à Revolução Psiquiátrica na França dos anos 70. Ele viveu e escreveu entre 1930 e 1992, quando falece, como vocês podem perceber, muito cedo, com 62 anos de idade. Fui pupilo e antes mesmo de se tornar efetivamente o legatário da psicanálise francesa, rompeu com seu professor, seu mestre até então, Jacques Lacan. Né? Sabemos que esse legado ficou com Jacques-Alain Miller. Isso porque em 1952 Guattari já havia se aproximado de Jean Oury. E ele mesmo tomou parte das experimentações da psicoterapia institucional que aconteciam na clínica Laborde, que o Guattari mesmo, junto com Jean Oury e outros, ajuda a fundar. Dessas experiências, especialmente de todo o clima do pós-Segunda Guerra Mundial, saem muitas das intuições conceituais que vão se apresentar nos textos sobre a esquizofrenia, as críticas ao compromisso da psicanálise com uma racionalidade de mercado, com uma certa conformidade das subjetividades ao sistema tal como ele existe. Né? Críticas que, aliás, não são nem tão guattarianas assim. Né? Bastaria ver as críticas dos frankfurtianos, como Herbert Marcuse, em Eros e Civilização, para ter uma ideia de que essa crítica já era bastante corrente, especialmente aí no pós-guerra. Mas o que acaba acontecendo com Guattari é que ele vai ser conhecido, pelo menos por nós, pelo menos pelo grande público, muito mais pelas suas colaborações com o Gilles Deleuze do que pela sua própria produtividade, pela sua própria produção. Especialmente por conta dos livros O Anti-Édipo, de 1972, e Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia, no seu segundo volume, de 1980, intercalado por Kafka, por uma literatura menor, de 1975, e mais tarde uma espécie de livro que sela a amizade madura entre Deleuze e Guattari, o que é a Filosofia, de 1991. E Guattari morreria um ano depois, em 92. Ao mesmo tempo, né, em que Guattari acaba sendo conhecido por toda essa colaboração longa, profícua, essa imensa amizade que tem com Deleuze, ele acaba ficando esquecido, apagado, ofuscado diante dessa grande estrela que foi Deleuze. Mas haverá, vejam bem, um renascimento guattariano. De meado para o fim dos anos 2000 em diante, Guattari conhece um verdadeiro renascimento, uma renaissance, um momento ímpar na história recente do pensamento mundial, em que muita gente começa a se interessar pelo que Guattari tinha a dizer.
E é aí que Guattari sai da sua condição de menoridade diante de Deleuze para ser lido em si mesmo e por si mesmo. E é a essa percepção que esse vídeo vai se dedicar, a traçar algumas linhas de por onde a gente pode entrar nesse emaranhado. Porque se o Deleuze pode soar meio hermético, o Guattari, por sua vez, pode soar aberrante. As suas palavras são incomuns, o seu vocabulário, quando lido pela primeira vez, parece demasiadamente próprio e vazio completamente de sentido, como se ele estivesse lançando nas páginas um palavrório imenso sem nenhum significado. E, no entanto, quando nós paramos para ler os seus textos com dedicada atenção, é que nós percebemos que seus textos têm uma capacidade mágica de exercer um certo encantamento, eles contêm uma melodia, eles contêm uma musicalidade, um ritmo que vai como que nos arrastando para dentro de um sonho, para dentro de um delírio. É porque Guattari é um pensador que efetivamente delira o conceito, que dispersa, ele é uma constante máquina de expressão, é alguém que funcionava maquinicamente como uma encarnação de uma enunciação coletiva e que precisa inventar palavras que não são suas, mas que são de um outro, de outrem, de outros, as minorias, as bichas, os esquizofrênicos, as máquinas, os animais, as florestas, os insetos, o resto mudo da linguística, o resto mudo da semiologia e assim por diante. Um filósofo para quem as ideias são modelizações para uma existência menos cafetinada, como diria uma das grandes especialistas e difusora das obras de Guattari no Brasil, a também brasileira Sueli Rounik, que, aliás, assina a tradução de um dos livros que a gente comenta hoje do Guattari. Mas, bom, vamos ao ponto. Né? Você está nesse vídeo porque você quer saber por onde que a gente começa a ler Félix Guattari. Muito obrigado, eu não quero uma introdução, eu quero saber como é que eu começo, por onde que eu começo. Então vamos indicar alguns caminhos possíveis. Não são os únicos, são os possíveis. E eu confesso a vocês que é extremamente difícil indicar um caminho, porque Guattari escrevia como que em aberta dispersão. Seus textos são efetivamente profusos, confusos, como se a comunicação fosse simplesmente um caso da imensa confusão que vai se produzindo naqueles textos, ao mesmo tempo uma confusão aberrante e maravilhosa. Tanto nos textos que ele escreve sozinho, quanto nos textos, muitos, aliás, que ele escreve a quatro mãos e não apenas com Deleuze. Todos eles são atravessados por questões conjunturais, por tomadas de posição sobre o presente, por tomadas de posição sobre a psicanálise, sobre o capitalismo e uma série de outros temas que a gente vai vendo aos poucos, na medida em que eu tento apresentar rapidamente para vocês um rápido mapa e incompleto mapa das obras do Guattari e por onde a gente pode se encaminhar aí dentro. Então eu quero apresentar a vocês exatamente isso, uma visão incompleta, mais ou menos temática da sua obra. E eu digo que ela é incompleta e mais ou menos temática porque essas linhas não correm em paralelo, elas são diagonais que se interpenetram a todo momento e no final eu vou fazer um rápido apanhado de algumas obras de comentadores estrangeiros. Então, didaticamente, eu diria que a gente pode dividir os seus textos em 4 partes. A primeira seriam obras dedicadas à psicoterapia institucional e à esquizoanálise. Então, se seu ponto é sacar qual é a da psicoterapia institucional, da onde vêm as ideias iniciais de Guattari, que vão se expandir mais tarde, especialmente na colaboração com Deleuze, mas também nos seus textos próprios, o primeiro livro de que a gente é obrigado a falar é Psicanálise e Transversalidade, Ensaios de Análise Institucional, um livro de 1974, que conta com uma seleção de textos esparsos sobre análise institucional, textos que vão de 55 até 70. Tá? É um livro belíssimo, cheio de conceituações que eu acho extremamente potentes, como, por exemplo, transversalidade, teoria dos grupos, um texto maravilhoso de 69 sobre máquina e estrutura, que é como que o texto da amizade entre Deleuze e Guattari, textos que mais tarde vão ser retomados em outros livros, como, por exemplo, Somos Todos Grupelhos ou Somos Todos Grupúsculos, em algumas traduções, entre outros. Um livro que no Brasil sai pela Ideias e Letras e que conta com um prefácio de Deleuze chamado Três Problemas de Grupos, que também, evidentemente, é publicado à parte, né, na obra de Deleuze, especificamente na Ilha Deserta e outros textos. Mas se você quer um pouco de ajuda assim, para ler o Antiédipo, não sei se é ajuda ou se é confusão no caso de Guattari, vale a pena dar uma olhada no seguinte. Num texto que sai em Buenos Aires, na Argentina,
chamado Escritos para el Antiédipo, que são textos agenciados por Stéphane Nadeau. A gente vai ouvir bastante falar esse nome, porque tem tido uma proeminência bastante interessante no sentido de trabalhar com os arquivos do Guattari que estão disponíveis na França hoje, né? Então, esse texto bastante interessante nos ajuda, de certa maneira, a compreender a exata contribuição, ou a dimensionar a contribuição do Guattari para o projeto do Antiédipo. Ele sai em 2004 na França, sai em 2019 traduzido na Argentina pela Cactus Editorial, e compreende textos desse período de colaboração entre Deleuze e Guattari, que vai resultar no Antiédipo. Textos que estão ali entre 69 e 73, o Antiédipo é de 72, ao redor desse projeto, portanto. Né? Alguns textos, portanto, excedem, né? Desbordam dessa cronologia. Mas eu não quero ler o Antiédipo, eu quero fazer uma transição entre o Antiédipo e o Mil Platôs. Eu estou mais interessado no Mil Platôs, mas parece que eu tenho que ler o Antiédipo, então como é que funciona isso? Um texto que pode auxiliar a fazer essa passagem, mais uma vez, nunca sabemos se auxilia ou se causa mais confusão, é exatamente um texto que tem em português, mas ele é difícil de achar. Talvez seja mais fácil achar a edição em inglês, da Mead Press, que é O Inconsciente Maquínico. Tá? O Inconsciente Maquínico, de 1979. É um livro extremamente poderoso, em que Guattari lança as bases de uma pragmática geral, que seria, na visão dele, capaz de resistir à servidão semiótica da subjetividade. Já é uma obra com caráter transdisciplinar, né? Na verdade, todas elas acabam sendo, em maior ou menor medida, porque aqui estão combinadas cibernética, semiótica, etnologia, etologia e uma crítica política muito polêmica da psicanálise com a análise literária de Proust, antecipando, aliás, uma série de conceitos que só vão aparecer no Mil Platôs, como, por exemplo, as noções de rostidade ou então de ritornello. Então, é um texto, eu sei que denso, né, e volumoso, de certa forma, mas que vale muito a pena se você está entre Antiédipo e Mil Platôs. Já tem uma certa leitura do Antiédipo, gostaria de fazer uma transição ao Mil Platôs, entender essa nova lógica das multiplicidades que vai ser colocada ali. É um texto que testemunha uma transição na obra conjunta de Guattari com Deleuze e que permite estimar a imensa contribuição que Guattari teve para Mil Platôs. Fechamos, assim, né, o nosso primeiro setor de análise, psicoterapia institucional e esquizoanálise. Eu diria que essas três obras são interessantes, propriamente guattarianas, e interessantes para pensar esse primeiro eixo. Num segundo eixo, temos multiplicidades e micropolíticas. São textos com caráter um pouco mais político, um pouco mais situacional. Mais uma vez, não quer dizer que os anteriores não sejam, mas estes aqui têm esse tom específico. E eu começaria precisamente com esse texto maravilhoso aqui. Esgotado no Brasil, infelizmente. Editoras, por favor, vamos reeditar esse troço. Chama Revolução Molecular, Pulsações Políticas do Desejo, de 1977, que foi prefaciado e traduzido pela Sueli Rounik. E reúne ensaios de 71 até 77 do Guattari. Mais uma vez, um livro de textos dispersos. Como disse, ele escrevia nessa aberta dispersão, nessa profusão semiótica maluca, absurda. Um livro que ainda está atravessado pela problemática da psicanálise. Alguns textos mesmo de psicanálise e transversalidade, que nós acabamos de comentar, o primeiro livro dele, vão ser reproduzidos aqui, mas vão ser acumulados de outros com caráter de maior intervenção política. Ainda assim, existe uma imensa proliferação de conceitos, de enunciados sobre a esquizoanálise, a micropolítica do fascismo, o capitalismo mundial integrado, que vai estar na base da crítica que o Antiédipo e o Mil Platôs articulam, né? Não podemos nos esquecer que o subtítulo desses dois livros é Capitalismo e Esquizofrenia, então o capitalismo está no centro, né, do pensamento desses dois autores. Então, aqui nós estamos exatamente entre Antiédipo e Mil Platôs, fazendo essa passagem micropolítica ou esta revolução, né, no sentido de uma de sair de um ponto e chegar a outro, né, nos deslocando dos dados sociais do desejo, que já se encontram na análise, e caminhando para o registro do campo social e da micropolítica em sentido mais pleno, em sentido mais ampliado. Perfeito? Um segundo livro que eu acho maravilhoso e, lamentavelmente, ele não está traduzido para o português, inclusive é um catatauzinho, é este livro aqui, Linhas de Fuga para um Outro Mundo de Possíveis, que foi editado por Loeb. Em 2011, um texto inicialmente intitulado Equipamentos Coletivos e Assujeitamento Semiótico,
escrito no fim de 79, no início dos anos 80, mas anterior ao Mil Platôs. Esse texto era o que exatamente? Você imagina isso aqui. Isso aqui, na verdade, era um relatório de pesquisa que foi escrito no âmbito do CERF. O CERF é o acrônimo para Centro de Estudos de Pesquisas de Formação Institucionais, tá? Em francês, evidentemente, que foi entregue ao Ministério do Equipamento, em nome do Centro de Estudos, que o Guattari mesmo dirigia, né? Esse Centro de Estudos é uma cooperativa de pesquisa autogerida em matéria de ciências sociais, criada por Guattari em 67, e que editava a revista Recherche. Esse livro de Guattari é, eu confesso, um dos meus textos favoritos, porque nele o Guattari dedica concretamente o seu pensamento às formações de poder, mas consegue concebê-las nos termos de agenciamentos coletivos de desejo e enunciação. E concebe também as lutas que se trata de tramar umas com as outras. Antecipa muitos conceitos que nós só veríamos nascer lá no Mil Platôs, como, por exemplo, rizoma, rostidade, agenciamentos coletivos, pragmatismo e micropolítica, e deixa tantos outros conceitos pelo caminho, que eu acho extremamente poderosos, como, por exemplo, o de próprios equipamentos coletivos, matérias de opção, etc. Quer dizer, me parece que esse texto interessa muito, inclusive em termos de tradução, porque acaba sendo uma diagonal aberta da sua obra solo, mas também da sua obra com Deleuze. Se a gente está falando de obras que estão entre, né, que estão nesse miolo entre Antiédipo e Mil Platôs, esse aqui talvez esteja um pouco mais para Mil Platôs, e dentro de preocupações políticas mais concretas, Ligne de Fuite é um livro, sem dúvida, dos mais interessantes. Teríamos depois, e eu passo muito rápido por ele, embora ele não mereça tanta velocidade, Micropolítica, Cartografias do Desejo. Um livro que sai em 86 no Brasil e em 89 apenas na França. Olha, em alguma coisa estamos mais avançados do que eles, hein? Ele é escrito diretamente com a brasileira, a psicanalista Sueli Rounik, e acaba funcionando como que um diário de bordo da visita do Guattari ao Brasil. Um livro que vai ser escrito exatamente ao sabor dos encontros, das palestras, das falas, dos debates que ele participou, e que vai ser agenciado a 4 mãos com Sueli. Um texto que vale muito a pena, e se vocês querem uma entrada, digamos assim, mais simples, é sempre complicado de dizer, mas uma entrada talvez um pouco mais concreta, em que as discussões estão ali vivas, né, no fim dos anos 80, no Brasil e tal, esse é o livro para você começar a ler o Félix Guattari. Pode começar por ele, pode ir pelos outros depois, ao sabor, evidentemente, dos seus interesses. Um quarto livro que nos interessa muito, e que aqui está, se chama Os Anos de Inverno, textos de 1980 a 85. São textos de maturidade, ao mesmo tempo textos, se a gente pode dizer assim, de depressão, né? Porque são os anos do neoliberalismo europeu. O maio de 68 era um sonho que havia se apagado, as esquerdas francesas haviam como que se cristalizado e se ossificado numa série de autoritarismos internamente policialescos, né? E o Guattari havia testemunhado toda essa transformação das próprias esquerdas. O neoliberalismo dava as caras já há um bom tempo, né, dos anos 70 em diante, e corroía o bem-estar europeu. E Guattari precisa aqui enfrentar o princípio de realidade das direitas no poder, né? O There is no alternative é um texto interessante exatamente por isso, para o presente, especialmente pela sua capacidade de problematizar de maneira responsável as apostas cegas no desejo, os perigos das suas capturas e a dificuldade de criar pontes entre minorias e militâncias diversas. Porque muita gente lê Deleuze e Guattari como se fosse simplesmente uma aposta voluntarista, ou então, pura e simplesmente, um elogio do desejo desenfreado, né? do gozo, do mais de gozar. E aqui a gente encontra uma série de textos extremamente interessantes, inclusive sobre o direito, que é muito bizarro, sobre como Guattari está vendo esse momento de maturidade política próprio. E por fim, eu diria que tem um texto que talvez ajude a entender alguma coisa, né, no sentido daquilo que está posto entre esses vários textos da fase política, que é um texto que Guattari escreve com Toni Negri, ou com Antônio Negri. Se chama As Verdades Nômades, e é um texto um pouco de ocasião, mas que ajuda a contextualizar os antecedentes políticos daquilo que serão os anos de inverno. Então, fica aqui como uma indicação complementar e prévia, se vocês assim quiserem, a leitura dos anos de inverno. Assim, a gente finaliza o nosso segundo eixo, chamado Multiplicidades e Micropolíticas, e podemos falar do terceiro, textos ecosóficos e caosmóticos. São basicamente 3 textos. Tá? O primeiro deles é esse aqui,
que além de bonitinho, não assusta. As Três Ecologias, de 1989. Um texto curto em que o Guattari fala da ecologia do meio ambiente, da ecologia das relações sociais e da subjetividade humana. Mas essa guindada da expressão ecologia para todos esses outros termos ou todas essas outras áreas diferentes testemunha, na verdade, uma série de emergências interessantes, tanto do ponto de vista da política mundial, da política europeia, quanto do ponto de vista biográfico ao próprio Guattari. É um movimento de saída dos anos de inverno. Testemunha a emergência dos verdes, né, dos partidos verdes europeus e dos movimentos ecológicos na Europa, especificamente na França, com os quais Guattari vai se engajar. Mas também testemunha de que maneira o Guattari se apropria desse movimento que está acontecendo, que está ao seu redor e do qual ele participa, para pensar em termos planetários questões próprias do capital oceano. Como é que a gente vai viver num mundo cuja deterioração progressiva, aquilo que Guattari chamou muitas vezes de capitalismo mundial integrado, organiza sem parar? Me parece que é um texto extremamente atual, que não intimida e pelo qual você pode entrar um pouco no pensamento do Guattari. Ao lado desse texto, temos o último livro que Guattari escreveu, de fato, né? A última compilação de textos que foi publicada em 92, ano da sua morte, chamada Caosmose, um novo paradigma estético, que inclusive é aberto por um texto lindíssimo chamado Heterogênese, né? Acabou sendo batizado de Heterogênese, que é uma longa exposição que Guattari faz numa universidade carioca aqui no Brasil. Esse livro é nada mais do que um apanhado de textos muito poderoso, inclassificável, que fala sobre produção da subjetividade, de territórios existenciais, práticas analíticas, fala sobre o drama urbanístico das grandes cidades e muitos outros temas que vão se misturando e se complexificando nesse compilado, inclusive em termos estéticos. Mas isso é algo que se pode dizer de toda a obra do Guattari, né? Isso que, na verdade, torna tão difícil classificar o que ele está fazendo e que torna tão maravilhoso ler aquilo que ele está escrevendo. De forma complementar a esses dois textos que nos ajudam a compreender esse momento ecossófico, né, e caosmótico de Guattari, temos mais um catatalzinho de textos que vão ser compilados a partir desses arquivos por Stéphane Nadeau, que é La Ecosofia, um livro também publicado pela Cactus Editorial em Buenos Aires, e que reúne textos esparsos sobre este novo e último período da obra de Guattari, com textos posteriores, né, o recorte de Stéphane Nadeau, são textos posteriores a 85, ou seja, textos posteriores aos anos de inverno. Né, como é que se reconfigura a subjetividade no próprio nível do Guattari e como ele consegue ainda assim seguir sendo, né, uma máquina de enunciação coletiva. E é claro que, num quarto momento, existem os textos que Guattari escreve com Deleuze, que vocês conhecem, que eu não vou comentar, que é basicamente Capitalismo e Esquizofrenia 1, também conhecido como o Anti-Édipo. Vocês têm um monte de edições em português, tanto em português de Portugal quanto em português brasileiro, que, aliás, eu recomendo na belíssima tradução do Luiz Orlandi. Nós temos Kafka para uma literatura menor, um texto de 75, também já com traduções bastante interessantes aqui no Brasil. O Mil Platôs, Capitalismo e Esquizofrenia 2, que tem uma excepcional tradução feita pela Editora 34, por múltiplos tradutores. E, por fim, O que é Filosofia, também traduzido pela Editora 34 no Brasil, de 91, né? O texto que meio que encerra essa colaboração entre Deleuze e Guattari. Esses eu evidentemente não vou comentar, porque de tanto comentar sobre Deleuze aqui no canal, vocês vão ficar assim, entediados. Mas, como eu havia prometido, vou falar de comentadores, tá? E aqui, preciso dizer que existe uma espécie de renascença mesmo do Guattari. Estão sendo produzidos, especialmente de meados dos anos 2010 em diante, ou seja, aproximadamente aí nos últimos 7 ou 8 anos, uma quantidade imensa de textos agenciando Guattari com outros temas, ou se interessando por Guattari como um dos elementos de uma abordagem qualquer filosófica. O que é muito interessante, o que de certa maneira reabilita Guattari como um leitor de filosofia interessante, como um teórico político da psicanálise, ou não exatamente da psicanálise, mas da psicoterapia institucional, e por aí vai.
que eu fiz aqui para a gente ter uma seleção? Porque de fato as opções são numerosas, então não caberia num vídeo para a gente comentar, e aliás eu também não li todos, mas posso falar de alguns que eu consegui ler. Preferi comentadores de largo espectro, ou seja, comentadores que tivessem por objetivo trabalhar com a obra do Guattari, né? Ou seja, não necessariamente desassociando ele do Deleuze, mas que não fossem obras sobre Deleuze e Guattari, mas obras sobre Guattari. Por quê? Porque a ideia aqui de por onde começar a ler Guattari é justamente ter uma introdução ao pensamento de Félix. É claro que esse pensamento vai se misturar com o de Sully Ronick, com o de Negri, com o de Bifo, né, do Franco Berardi, em certo momento, vai se misturar com o de Deleuze e com outros tantos com os quais Guattari foi escrevendo e tendo trocas. Mas aquilo que me interessava aqui num primeiro momento era tentar oferecer a vocês uma entrada no Guattari pelo Guattari mesmo. Então, obviamente, não posso deixar de citar um texto que eu sempre cito, que é o Biografia Cruzada de Deleuze e Guattari, do François Doss, que tem essa tradução pela Arte Média aqui no Brasil, em português. Tá? Evidentemente, se a sua ideia é conhecer um pouco melhor do Guattari, é claro que você pode ler o livro todo, né? Desafiador, mas você também pode ir selecionando capítulos, vendo quais são aqueles que te interessam mais e que dizem respeito ao Guattari mais especificamente. Eu queria daí, são coisas que a gente vai achando pela internet, naqueles sites que não respeitam direitos autorais, mas também quem se importa. Eu queria sugerir alguns autores e autoras aqui que são interessantes, especialmente de fora do país. Porque, de fato, no Brasil, nós ainda carecemos de autores que tenham se dedicado a trabalhar com a obra do Guattari especificamente, né, num recorte, dando, por exemplo, um panorama do seu pensamento. E como vocês puderam ver, não é muito fácil de fazer essa classificação. O próprio material textual não permite classificações simples, né? Aquilo que a gente fez aqui, muito simploriamente, na verdade, são 3 eixos que se atravessam de maneira recíproca e, no fim das contas, dão uma maçaroca difícil de distinguir uma coisa da outra. Mas há autores, principalmente fora do Brasil, que já escreveram obras razoavelmente consagradas a respeito do Guattari. Eu diria que a primeira iniciativa nesse sentido foi de um teórico da comunicação canadense, filósofo, interessantíssimo, chamado Gary Genosko. Ele edita um livro, possivelmente a pedido da editora, né, da Wiley Blackwell, que vai editar esse texto, chamado The Guattari Reader. Nada mais é do que um compilado de textos em inglês do próprio Guattari, com pequenos comentários que podem fornecer uma excelente primeira aproximação. Então, se você está à procura assim, de um texto de, putz, eu quero ter uma primeira visão e uma visão mais de conjunto do Guattari, sem necessariamente me preocupar com eixos ou minúcias, talvez esse texto do Gary Genosko, né, essa compilação feita pelo Gary Genosko, que são textos do Guattari, pode ser de interesse. E o Genosko tem uma série de outros livros muito interessantes. Eu vou aqui suscitar 2, que são um texto de 2002, veja como década de 90, nos 2000, ninguém dava muita pelota para o Guattari, tanto é que o Genosko ficou nessa de puxar o Guattari para o debate, né, para a discussão. Mas é um texto chamado Félix Guattari, An Aberrant Introduction, uma apresentação aberrante, uma introdução aberrante. Um texto sobre a vida e a obra de Félix Guattari que tenta corrigir a rota do que eu comentei mais cedo, os Deleuze Studies, que até então meio que minorizavam a contribuição de Guattari ou deixavam um pouco à sombra, né? Então esse texto vai ser publicado em 2002 por uma editora chamada The Athlon Press. Existe uma segunda obra, ou melhor, uma terceira obra do Genosko, né? Segunda obra de direito, terceiro livro de fato dele, chamado Félix Guattari, A Critical Introduction, uma introdução crítica ao Félix Guattari, de 2009, que talvez até aqui, de todos esses, seja o texto mais acessível em termos de um comentador, que pegue e disseque um pouco melhor a obra para a gente. É um texto que o Genosko diz escrever com preocupação didática, ou seja, ele tem por público-alvo aquilo que lá no Canadá eles chamam de undergraduate students, ou seja, estudantes que ainda não têm uma graduação, que ainda não estão exatamente dentro dos debates mais profundos sobre os autores e tal. Então, é um texto montado para ser acessível para estudantes. Fica aí essa dica, caso esse seu contato seja mais inicial com o Guattari, A Critical Introduction, do Gary Genosko. E 2 livros para a gente finalizando que não são do Gary Genosko, olha só, novidade. Veja como vai ficando mais interessante ali do fim dos anos 2010 em diante.
Jenny Watson escreveu Guattari's Diagrammatic Thought, Writing Between Lacan and Deleuze, ou seja, o pensamento diagramático de Guattari, escrita ou escrevendo entre Lacan e Deleuze. Um texto que vai ser publicado por uma editora muito famosa, a Continuum, de 2009, e que vai examinar os escritos de autoria do Guattari antes e durante a sua colaboração com Deleuze. Veja bem, gente, o esforço aqui não é tanto de discernir, de dizer, olha, Guattari é o autor desse conceito, Deleuze é daquele, porque não tem como fazer isso. Essa é uma proposta completamente absurda que ambos, inclusive em vida, negavam como possibilidade de leitura. Existe Deleuze, existe Guattari, e existe uma terceira, uma quarta, uma enésima coisa, que é Deleuze e Guattari. Então, quando, por exemplo, o Janosko aponta esse problema nos Deleuze Studies, ou quando Jenny Watson vai, por exemplo, falar sobre examinar os escritos próprios do Guattari, etc., e entender um pouco sua colaboração com Deleuze, é muito mais no sentido de se posicionar o Guattari dentro desse mapa do que de fazer distinções do tipo Deleuze escreveu isso e Guattari escreveu aquilo, e quem escreveu que parte, porque basicamente a maneira como eles trabalhavam era uma maneira de contaminação recíproca. Então eles chegavam às vezes com rascunhos e tal, trocavam os rascunhos, um lia um rascunho do outro, e o Deleuze geralmente é aquele cara que, justamente por ter essa formação filosófica mais enraizada do que o Guattari, que era uma espécie de máquina constante de produção de conceitos, Deleuze ficava com o acabamento final do texto, em dar aquilo uma espécie de verniz filosófico. Então não faz nenhum sentido ficar fazendo essas distinções. Tá? Mas o comentário é que vale para a gente entender um pouco por que esses autores e autoras estão se interessando por Guattari especificamente, porque nós estamos fazendo um vídeo sobre por onde começar a ler Guattari, não Deleuze, Guattari ou só Deleuze. Mas bem, esse texto é interessante porque ele dá conta do aspecto histórico e biográfico da escrita do Guattari e tenta explorar a relevância das ideias teóricas dele para tópicos diversos, como por exemplo o movimento estudantil de maio de 68, a psicanálise lacaniana que nós tanto comentamos agora, o neoliberalismo, a identidade étnica, a microbiologia, a mecânica quântica, a teoria do caos, a ecologia, meios de comunicação de massa, etc, 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 até chegar na tecnologia da informação. Então, o livro acaba demonstrando isso, né, que o processo de pensamento do Guattari produz efetivamente uma versão propriamente guattariana de muitas noções que aparentemente são só do Deleuze, aparentemente não são familiares, mas na verdade tem a impronta, né, tem a marca do Guattari de maneira muito forte. Então, isso que às vezes a gente poderia organizar por uma série de leituras esparsas do próprio Guattari, Jenny Watson está nos dando aqui meio que já mapeado. Então, é um bom jeito de cortar caminho, fica essa dica. E por fim, tá, um livro chamado The Guattari Effect, editado pelo Henrique Allier e por Andrew Golfey, de 2011, que tenta explorar essa reversão que a gente vem propondo aqui durante o vídeo todo, através de vários textos, né, da coleta de vários textos de especialistas na área, ou melhor, no autor. Qual o efeito que o Guattari produziu, inclusive na sua filosofia com Deleuze e no Deleuze. É isso que vai guiando a reflexão para uma imensa variedade de temas. Então, é um livro editado, eu preferia inclusive não falar de livros compilados ou editados aqui, mas tem dois dos quais a gente não pode passar. O primeiro é The Guattari Reader, do Janosko, que, como eu disse, é um compilado de textos do Guattari, então uma seleção de textos, como se fosse uma companhia de leitura, né? Quer dizer, por onde eu entro num autor, me parece útil para um primeiro contato, e este livro sobre o efeito Guattari também interessa, porque nos ajuda a dar um fechamento a respeito da direção desse próprio vídeo. Isso não é tudo, mas isso é alguma coisa. Então temos aqui algo sobre Guattari, ou Guattarinho para os íntimos, pode chamar de Guattarinho, eu acho que ele gosta, e nos vemos numa próxima vez. Espero que tenha ajudado. Um abraço, boa leitura do Guattari aí. Não se perca no meio do monte de coisa de maçaroca que tem no tal do Félix Guattari.